Olá, boa noite. Agora 6h53. A falta de acessibilidade nos municípios da região ainda é uma triste constatação. Calçadas irregulares e até postes atrapalham a passagem de pedestres. Para pessoas com algum tipo de deficiência, a dificuldade é ainda maior. A nossa equipe foi às ruas de Taubaté e se surpreendeu ao flagrar diversos exemplos de desrespeito. Acredite, um poste de monitoramento do COI se tornou um obstáculo no bairro residencial Novo Horizonte. Veja na reportagem de Márcio Correia e Claudinei Salles. Em Taubaté, calçada é lugar de postes. Na Avenida Itália, 2 deles estão no meio do caminho. E o tapume da construção completa o desrespeito aos pedestres, que correm risco constante de atropelamento. Veja como o ônibus passa bem perto da mulher. Na Avenida Francisco Alves Monteiro, é o COI que bloqueia a passagem. Na Pedro Costa, existem fileiras de obstáculos. E na Rua Sacramento, o problema é a falta de espaço. As pessoas que andem na rua. Se para quem pode caminhar já é um martírio, imagine para os deficientes físicos. Alexandre mora no Parque Aeroporto. Quando sai de casa, enfrenta um verdadeiro rally. É preciso preparo físico para vencer as rampas que mais parecem ladeiras. A filha até tenta ajudar, mas não consegue. As calçadas não seguem um padrão único, né? Algumas têm integral, outras têm uma rampa maiores, né? É onde dificulta o acesso da gente. E às vezes você não consegue nem entrar onde você quer. Ah, não. Geralmente não. Uma dura realidade vivida por mais de 30 mil pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Quase 10% da população de Taubaté. Desde 2004, o rebaixamento de calçadas é obrigatório em todo o país. A lei federal também diz que qualquer obstáculo que prejudique a locomoção deve ser retirado. Aqui em Taubaté, a adaptação começou em 2011. Só que em vários lugares, as obras se transformaram em verdadeiras armadilhas para os cadeirantes. Na Avenida do Povo existem várias guias rebaixadas, só que apenas de um lado e onde não há faixa de pedestre. Na calçada central, o cadeirante fica ilhado, porque só existe um acesso. Segundo a prefeitura, 3 milhões de reais do PAC do governo federal serão investidos na readequação das calçadas. A gente tem a faixa de serviço, que são os postes, lixeiras, e aí a gente tem a faixa de rolamento do pedestre e depois a faixa de acesso aos empreendimentos, aos imóveis. Então tudo isso a gente vai adequar, não só isso, inclinação das calçadas. Só 3 vias, o centro inteiro está com problemas. São vias longas, né? O centro inteiro, mas é um piloto, como eu te disse. Na Câmara Municipal, um projeto tenta alterar o regime interno e criar uma comissão permanente de acessibilidade. Essa comissão ela vai assegurar o direito constitucional das pessoas que têm deficiência física ou mobilidade reduzida. Recebendo essa denúncia, nós vamos também fazer a fiscalização e notificar também a prefeitura para que faça parte dela. Aqui em Taubaté nós temos uma empresa de grande porte, que é a ABC, e é a única empresa do grupo que não tem a acessibilidade, ou seja, aquele elevador em todos os ônibus de sua frota. Isso é um absurdo. De acordo com a Prefeitura, a empresa responsável pelo sistema de segurança e pela instalação do poste em local errado, como vimos na reportagem, será notificada para que seja recolocado o equipamento de forma que não prejudique os pedestres e nem o sistema de segurança. Já quanto ao questionamento da falta de elevadores nos ônibus da ABC, a Prefeitura afirmou que a frota de ônibus acessível está distribuída em todas as linhas, a fim de atender minimamente a população usuária e que até dezembro deste ano todos os ônibus estarão com os equipamentos acessíveis. Em Guaratinguetá, um homem morreu na tarde de hoje na rodovia SP-171, que liga a cidade até Paraty. Na altura do quilômetro 14, ele perdeu o controle do caminhão que tombou em uma curva. O veículo transportava bois e todos os animais morreram com o impacto da batida. Viaturas da Polícia Rodoviária ainda estão no local para a remoção do gado. Apesar do acidente, não há congestionamento na via.
A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo investiga um possível envolvimento de policiais de São José dos Campos com o tráfico de drogas. Na tarde de quarta-feira, após denúncia anônima, investigadores da DIG apreenderam pouco mais de 9 quilos de entorpecente entre cocaína e crack com o lacre do Instituto de Criminalística. O material é produto de apreensão da polícia e estava no Instituto de São José dos Campos para averiguação. Hoje pela manhã, os peritos responsáveis pelo produto fizeram nova contagem para avaliar se mais drogas teriam sido levadas do local. A polícia não informou mais detalhes à imprensa. Disse apenas que está investigando o caso. E nesta manhã, a Polícia Civil de São José dos Campos apreendeu em uma casa no bairro Campo dos Alemães 2 pés de maconha. 4 menores de idade que estavam na residência foram levados para a delegacia. Eles prestaram depoimento e, em seguida, foram liberados. Doenças nos olhos são mais frequentes no inverno devido ao ar mais seco e o aumento da poluição. Medidas simples como lavar as mãos constantemente podem evitar a transmissão de uma conjuntivite, por exemplo. Confira. Nem o técnico da seleção escapou das doenças típicas do inverno. Em entrevista coletiva, Felipão atendeu a imprensa com terçol no olho direito, uma inflamação da pálpebra provocada por bactérias. Segundo este médico oftalmologista, a permanência em ambientes fechados, o ar mais seco e o aumento da poluição, fatores comuns nesta época do ano, aumentam também as chances de contrair conjuntivite, outro problema frequente na estação do frio. A conjuntivite ela se transmite de maneira indireta, ela não se transmite pelo ar, né? Então, quando você está em ambiente fechado, não lavou as mãos, é muito mais fácil na hora que você pega numa maçaneta, num corredor, alguma coisa, um transporte público, coletivo, ter acesso ao vírus pela mão e coça o olho, o vírus vai para os olhos. Neide já teve terçol e conjuntivite e lembra-se muito bem do incômodo. Muita coceira, vermelhidão no olho, só que o terçol forma uma bolha de sangue praticamente dentro do olho. O olho ficou muito inchado, fechou totalmente o meu olho. Outra doença bastante comum durante o inverno é a síndrome do olho seco, que provoca a diminuição da quantidade e também da qualidade da lágrima. Estima-se que pelo menos 10% da população adulta no mundo tem esse problema, que se não for tratado, em casos extremos, pode até provocar a perda da visão. Ela pode causar perda da visão em casos muito severos, né? Mas ela pode causar baixa relativa de visão em casos mais brandos e ela é muito comum. Quem usa muita tela de computador, lembrar de piscar um pouco mais os olhos, a cada 40 minutos fazer uma pequena pausa, isso tudo ajuda a ter menos sintomas de olho seco. E usar colírios nos casos indicados. No caso da conjuntivite, a higiene das mãos é fundamental, né? A higiene das mãos, uma boa hidratação, uma boa alimentação. A gente consegue prevenir 80% das conjuntivites. A seguir, a previsão do tempo para amanhã, dia de muita expectativa devido ao Jogo do Brasil. Será que vai dar sol? E ainda a situação da dengue em Pindamonhangaba, que já registra um caso de morte. Agora, 7h01.